Vamos realizar um exercício sobre os fatores que alteram o equilíbrio químico. Considere a reação para obtenção do trióxido de enxofre. Temos aqui a reação, ΔH igual a menos 197 kJ por mol. Preveja, justificando com base no princípio de Le Chatelier, se aumenta ou diminui a produção de trióxido de enxofre quando há, a linha A, aumento da pressão, diminuição de temperatura ou a linha C, remoção do oxigênio. Vamos então recapitular o que é o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier diz-nos que quando temos um sistema em equilíbrio, se houver alguma alteração aos fatores de que depende esse equilíbrio, vamos ter uma evolução do sistema no sentido de contrariar essa perturbação. No caso da linha A, se há um aumento de pressão por diminuição de volume, o que é que acontece? Vai deslocar o equilíbrio no sentido da menor quantidade química de substância no estado gasoso. Temos só que analisar as que estão no estado gasoso. Vejamos a nossa reação. Temos os reagentes, 3 mol, 2 de SO2 e 1 de O2. E nos produtos temos 2 mol de SO3. O que é que vai acontecer? Se há um aumento da pressão, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir de modo a que esse aumento de pressão seja contrariado, ou seja, de modo a diminuir a pressão. Neste caso desta equação, nós temos 3 mols que dão origem a 2 mols, então estão todas no estado gasoso, então o que é que vai acontecer? Ele vai reagir no sentido do menor número de mols, neste caso das 2 mols, ou seja, no sentido direto, no caso específico de produção de trióxido de enxofre, ou seja, a pergunta era se aumenta ou diminui a produção de trióxido de enxofre, a resposta é que a produção de trióxido de enxofre aumenta. Aumenta porquê? Porque o número de mols nos produtos, o número de mols no estado gasoso dos produtos é inferior ao número de mols no estado gasoso dos reagentes. Passamos à linha B. Quando ocorre uma diminuição da temperatura, o princípio de Le Chatelier continua a valer, não é? Claro. E agora vamos ver o que é que acontece quando aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, a reação evolui no sentido da reação endotérmica, ou seja, no sentido de diminuir a temperatura. Neste caso, se houver uma diminuição da temperatura, o que é que acontece? Nós temos a nossa reação, que é uma reação exotérmica, temos o valor de ΔH negativo, então é uma reação exotérmica. Quando se diminui a temperatura, neste caso, o sistema vai evoluir de modo a aumentar a temperatura, certo? Então, ele vai reagir no sentido da reação exotérmica. Se a nossa reação é exotérmica, no sentido direto, então significa que a reação vai se dar no sentido direto e vai aumentar a produção de trióxido de enxofre. Então, por diminuição de temperatura, vamos aumentar a produção de trióxido de enxofre. Vamos à linha C, remoção do oxigênio. Estamos a falar na concentração, não é? Neste caso, adição de reagente ou remoção de reagente, né? Aqui neste caso é uma remoção do oxigênio, mas vamos pensar no caso geral em que há uma adição de reagente. Sempre que há uma adição de reagente, o sistema evolui no sentido de consumir o reagente em excesso. Então, a reação evolui no sentido direto, ou seja, de produção de produtos. Neste caso aqui, se estamos a remover o oxigênio, ou seja, a diminuir a concentração de oxigênio, segundo o princípio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir de modo a contrariar essa diminuição, ou seja, de modo a aumentar a sua concentração, a concentração de oxigênio. Olhando para a nossa equação, verificamos que o
a reação favorecida neste caso é de formação de reagentes. Então, favorece a reação inversa, que resulta numa diminuição dos produtos, ou seja, numa diminuição do trióxido de enxofre.